Breve. Daqui a pouquinho a gente chama o Urian de volta. É isso, em 9 horas e 2 minutos, agora sim a gente vai falar só de Copa do Mundo. Ô Robson Morelli, na sexta-feira eu fiz todo um discurso emocionado, me despedindo da Copa do Mundo. Eu sei lá, me esqueci que segunda-feira a gente só falaria disso também, né? Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A Copa do Mundo tomou conta no fim de semana e está tomando conta também nesse restinho, né? De segunda-feira. É o assunto, né? O mundo tem um novo campeão mundial, tem o Donald Trump participando, tem a submissão da FIFA. Então tem muita coisa ainda para a gente falar. A Copa não acaba no dia que termina o jogo, viu, Natália? Ela continua. Já começou o próximo ciclo para 2030. O céu aí em Nova York tá azulzinho, mais argentino, talvez para dar um acalanto, né, nos corações argentinos. O Brasil fica feliz com a Argentina triste, é verdade. Em sua maioria, eu acho, pelo menos todas as vezes que a gente perguntou aqui, muita gente não estava torcendo para a Argentina ou estava torcendo contra a Argentina. No bar onde eu assisti ontem, foi uma loucura. Todas as vezes que... Melhor, vou corrigir aqui. Pouquíssimas vezes que a Argentina fez alguma movimentaçãozinha, as pessoas vaiaram, não queriam de jeito algum a Argentina avançando e a Espanha conseguiu. A Espanha conseguiu tirar a França da final numa forma impressionante, né? Anulando ali a França. E ontem, Morelli, você vai trazer todo o seu conhecimento, mas a Espanha também foi extremamente competente em deixar a Argentina sem apresentar perigo. Talvez na marcação ao Messi, o Messi fez pouquíssimo, né, pelos argentinos ontem. Queria te ouvir nesse balanço total aí do que a gente viu ontem. Uma Espanha muito impressionante, de uma seleção toda muito aguerrida até o final, tanto que conseguiu marcar ainda na prorrogação, né? Foi exatamente isso que aconteceu. A Espanha foi muito melhor. A Espanha tirou dois times importantes da Hã? Copa do Mundo, primeiro a França, depois a Inglaterra, mas foi um passeio, né? Foi um Foi. passeio espanhol numa arena em que a Argentina só correu atrás dos jogadores e da bola e quase não pegou. A Argentina teve um chute para gol e foi para fora no final do segundo tempo, já da prorrogação também. Então foram assim, foi um jogo fácil, teoricamente, para a Espanha, muito superior fisicamente, muito superior tecnicamente. Eu acho que o mundo tem que lembrar da Argentina contra a Inglaterra e não contra a Espanha, porque a Argentina não jogou nada contra a Espanha. E essa foto do Messi, esse choro do Messi, é o choro também de uma seleção que se acaba. É. É uma seleção que termina nesta Copa do Mundo. O Messi vai embora, vai parar, não vai jogar mais na seleção. A seleção vai perder alguns jogadores, não se sabe se o técnico Scaloni vai permanecer. Ele também chorou na sua entrevista. Então é uma Argentina que acaba efetivamente na Copa do Mundo. Acaba em segundo lugar e acaba por causa desse fim de linha para muita gente. Eu não sei se todo mundo torceu contra a Argentina. Aqui eu falei com muitos brasileiros também que estavam querendo ver o Messi campeão, Sim. que estavam querendo ver o Messi terminar essa Copa do Mundo por cima, até para virar assunto para o resto da história, né? Para o resto da vida de uma Copa do Mundo. Se ele ganhasse, seria isso. Mas a Espanha não tomou conhecimento disso e foi muito, muito superior. Agora, a gente vai falar um pouco dessa Copa, né, Natália? É uma Copa, eu estava ouvindo vocês, é uma Copa do constrangimento, sim. Eu concordo Uhum. muito com isso. É, exato. Ontem a figura do Trump ali, né? Ele primeiro aparece naquela cabine blindada, muito preocupado com a sua própria segurança, mas depois fica um tempão lá no meio, né? No lugar onde mais tem foco, que é no meio do campo, colocando as medalhas nos jogadores todos da Argentina, também principalmente da Espanha, e dando a taça depois. Lamine Yamal não dá as mãos para Infantino, muito menos para Donald Trump, e vários outros jogadores da Espanha fizeram isso. O Urian Fancelli acabou de nos pontuar, né? A situação entre Espanha e Estados Unidos não está a melhor.
E é sempre um pouco constrangedor ter a figura do presidente ali junto, mas principalmente o Trump, né? Durante toda a edição da Copa do Mundo não apareceu, não foi na abertura, deu declarações como não sei nem o que é um cartão vermelho, então não liga para futebol, não liga para esse esporte todo que passou aí durante um mês pelo país dele. E quando ligou, foi literalmente uma ligação para o Gianni Infantino para tentar modificar ali o rumo da sua própria seleção, da seleção americana. É um capítulo muito ruim da participação dos Estados Unidos na sua própria Copa. E aí depois não tinha como terminar de outra forma, senão com um grande constrangimento do Trump ali. Aí tenta ficar mais próximo da seleção espanhola na hora de levantar a taça. Aí o Gianni Infantino tenta tirar ele ali, mas é o presidente dos Estados Unidos, como é que você arranca ele de lá? Queria te ouvir também, ô Morelli, do que você viu a partir daí. Ele foi vaiado, inclusive, né? Quando ele entrou no gramado, ele recebeu vaias, não tinha americanos, assim, modo de dizer, né? Não tinha. Tinha poucos Sim. americanos no estádio, eram torcedores de Argentina e de Espanha e muitos latinos, então não tinha americano, então ele estava, entre aspas, num ambiente hostil. É. E aí, quando ele pisou no gramado, ele foi vaiado. Ele chegou com um helicóptero, com 3 helicópteros, o dele mais 2 fazendo a segurança. E logo depois que ele pousou, deu uma volta em cima do estádio, 2 voltas, na verdade. E depois, logo depois, 4 caças cortaram o céu ali, rasantes do estádio. Então, tudo planejado, tudo pensando. O espaço aéreo foi fechado também por causa da sua presença. A revista para entrar no estádio, Natália, foi uma revista absurda, Imagino. assim, de horas na fila, né? Mais de 2 horas na fila para você passar por uma revista, para abrirem sua mala, sua mochila, seu computador, tudo, olharam tudo, né? De modo que faz parte do protocolo de segurança para o presidente dos Estados Unidos. O fato dele ficar também numa cabine fechada, protegida, por causa da segurança que é planejada para ele, que é programada para ele, que é pedida até para ele, né? Eu nem sei se ele tem como interferir nisso. Mas ele tem que seguir o protocolo e depois ele foi para o campo. Alguns jogadores da Espanha passaram-se batido, deixaram ele meio no vácuo, alguns não quiseram muito papo e ele estava lá colocando a medalha. A FIFA não tem um protocolo definido, é o presidente que tem que entregar a medalha, não é isso que é definido numa Copa do Mundo, pode ser qualquer pessoa, e ele certamente foi convidado e ele aceitou o convite juntamente com o presidente da FIFA. A gente sempre repara, né, que o presidente da FIFA está sempre ao lado do presidente dos Estados Unidos. Então é uma comunhão muito, muito próxima, né? É uma parceria muito próxima. Mas eu acho que quem sai muito arranhado é o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, porque foi uma total submissão à americanização da Copa do Mundo. Nem todo mundo gosta, aliás, a maioria não gosta. A Europa está muito contra isso. E é um ponto importante porque o Infantino está disputando eleições, reeleições, né? Ele vai querer comandar a FIFA por mais um mandato, o 4º dele. Em março do ano que vem tem eleições do Marrocos. E ele vai enfrentar resistência, sobretudo pelo que a gente viu aqui, essa americanização do futebol. Eu acho que os Estados Unidos fazem o mal para o futebol. Fazem bem para algumas outras coisas, mas fazem o mal para o futebol porque eles mexem em tudo. E a gente viu, você pontuou antes, né, com o professor, 4 tempos, a parada para água, né, o show, o cartão vermelho, a punição, a interferência. Então, tudo isso não faz parte do futebol de Copa do Mundo, não faz parte do futebol da Europa, sobretudo. A Copa nasceu lá. Então, os Estados Unidos fazem mal para a Copa do Mundo. Ô, Morelli, voltando um pouquinho nos dias e também ainda trazendo esses balanços, esses números da Copa, é uma Copa, claro, cheia de números interessantes, recordes, foi uma Copa maior, também não tinha muito como fugir disso. Os atletas estão cada vez mais bem preparados, né? Um preparo físico muito impressionante. Eles mostraram isso nessa Copa, que teve os gramados muito quentes, né? Ontem também foi um dia quente, não choveu, mas trouxe uma resistência ali física para todos eles. Alguns passaram mal durante os jogos todos ao longo desse um mês aí de Copa do Mundo. Mas, voltando para o sábado, para o jogo que não importava muito, mas foi um jogo com 10 gols, né, da França ali com a Inglaterra. E no sábado, o que mais importou
foi o Mbappé, como você tinha trazido, né? Se acontecer, vai ser uma coisa um pouco xoxa, um clima meio deprê, do Mbappé conseguir chegar ao topo mesmo, o maior artilheiro da história das Copas. Não é qualquer número, né, Morelli? O Mbappé muito rapidamente conseguiu chegar lá. Passou Messi, tinha uma expectativa para saber se o Messi tinha quase uma clareza. Não, o Messi amanhã vai passar e aí talvez fique com o Mbappé na próxima, né? Porque daí ele não vai para 2030, o Messi fica ali, o Mbappé vai passar. Mas não foi nem isso que aconteceu. O Messi mal conseguiu chegar na bola e o Mbappé ficou com esse número, que deve ficar por um tempo aí, o Morelli, com ele. Deve ficar porque ele é novo, ele tem 27 anos, ele fez 22 gols em 3 Copas do Mundo, ele tem 22 jogos pela seleção da França e tem 22 gols nessas 3 Copas. E ele quebrou esse recorde muito facilmente, né? Muito rapidamente. E ele ainda tem vida em Copas do Mundo. Pelo menos mais 2. Então é uma marca importante, é uma marca que não deve ser quebrada tão facilmente. Lembrando que a marca anterior a essa Copa, era do Klose com 16 gols. Então já pulou de 16 para 22. É bem verdade que tem mais jogos, e eu acho que vai continuar tendo mais jogos. E isso facilita para quem faz gols, para os atacantes, enfim. Mas é uma reverência que o mundo presta ao Mbappé. E ele é bom de bola, né? Ele sabe fazer gols, ele joga no Real Madrid, ele é o principal jogador da seleção francesa. Então, tudo isso a gente tem que ressaltar, sim. Tem que ressaltar também a Copa do Messi. O Messi fez 8 gols nessa Copa. O Messi tem 21 gols na história das Copas. O Messi disputou a sua 6ª Copa. O Messi chorou no final, olhando para a sua torcida. Tem até uma reclamação, algumas pessoas acharam que os argentinos ficaram de costa para a premiação da Espanha, e de fato ficaram, porque eles estavam de frente para a sua torcida, que estava atrás do gol, de um dos gols. Isso pegou um pouco mal, né? Eles deveriam ter aplaudido, deveriam ter olhado a festa do adversário, né? E feito um pouquinho mais do que eles fizeram. Mas o argentino, quando perde, é assim mesmo. A Argentina não sabe perder, o argentino também não sabe perder. Mas ficou mal. Agora, o Messi também foi grande nessa Copa, a gente tem que reverenciar. A Copa, para mim, foi do Messi. O Mbappé foi gigante nessa Copa, ele tem vida ainda. E os números de audiência, de torcedores no estádio, 6 milhões. Então, tudo isso se torna maior porque a Copa também está maior, né? Eram 64 jogos, agora são 104 jogos. Então, é um desgaste danado, mas tudo vai aumentar. Tudo vai aumentar em relação aos números, né, dessa Copa, porque a Copa cresceu e parece que vai continuar deste tamanho, grandão. Ô Morelli, a gente conversou na sexta-feira, eu te perguntei isso, sobre o quanto a Espanha vinha mostrando a importância, mesmo numa Copa de ídolos, né, de astros, Mbappé, Messi, a gente teve o Kane, teve o Haaland, que acabou se destacando muito, inclusive em cima do Brasil, mas a Espanha, inclusive ontem, se fortaleceu dessa forma, não só com uma figura, né? Ou que o time todo passe essa bola para essa figura, ou que essa figura, quando faz os seus passes, leva o time ao estrelismo. Não aconteceu isso, a Espanha funcionou como um todo, né? E foi a seleção que saiu vitoriosa. Depois de um tempão, conseguiu mais uma estrelinha ali na sua camisa. Mas eu queria saber de você se você concorda, acho que já deixou claro que o Messi é o grande jogador dessa Copa de 2026, mesmo perdendo ontem, mesmo não tendo um último jogo bom. Quem deveria ser esse jogador, se você concorda com a escolha ali, né, de quem foi, que foi um grande representante da Espanha, e se o Messi perdendo ontem, porque tinha também essa expectativa se o Messi ganhar no domingo, aí ele definitivamente passa de Diego Maradona. Se fica essa questão em aberto, se ainda não dá para dizer que o Messi é maior que o Maradona, ou se mesmo com ele perdendo, porque ele é o grande jogador da Copa de 2026, se mesmo assim, então, ele é agora maior que o Maradona. Olha, essa pergunta é difícil, Natália, porque nem os argentinos sabem responder, né? Porque na Argentina também eles são divididos.
Metade gosta e prefere Maradona, um jogador de carne e osso, como eles falam, e Aham. metade prefere o Messi, um jogador mais tranquilo, mais pausado, e um jogador crescido nessa onda de redes sociais, que tudo que você faz se espalha muito rapidamente pelo mundo, né? Pelo mundo. E o Maradona não teve nada disso. Eu penso que o Messi está igual ao Maradona. Eu vou Hum. ficar bem em cima do muro. Eu penso que o Messi tem o mesmo tamanho do Maradona, se não for até maior. Se não for até maior. Agora, eu não sei se eu estou certo, né? Eu posso estar errado. Se ele ganhasse a Copa, a segunda vez, segunda Copa, eu tinha certeza que ele ultrapassaria o Maradona nesse quesito. Uhum. Não sei se no coração dos argentinos, porque existe muita coisa, né? Você vê que a Argentina canta ainda o Maradona, a Argentina leva a bandeira do Maradona, e a gente não vê muito isso, por exemplo, na torcida brasileira, né? A gente não vê muito isso Não. na torcida brasileira. O mais perto de tudo isso é talvez a torcida do Flamengo, que sempre leva a bandeira do Zico. Uhum. Então eles têm essa reverência ad eterno, mas a Argentina não. Então eu não sei te dizer, realmente eu não sei te dizer. Na minha opinião, sim, se ele ganhasse, ele ficaria maior, sim, Uhum. do que o Maradona. Agora, assim, a FIFA elege os jogadores que estão ali em campo, né? Porque fica meio sem graça você dar premiação para quem Sim. não está ali. Então ela vai eleger, elege quem está ali para entregar o prêmio. Mas eu não sei se o Rodri É. deveria ser o melhor jogador da Copa. Talvez o próprio Messi, talvez o Mbappé, talvez o Harry Kane, correndo um pouco mais por fora. Então, assim, outros jogadores a gente reverenciou. Uhum. Mas quando você fica pelo caminho, você perde isso, né? Eu queria só ressaltar, Natália, que a Espanha jogou mostrando um futebol espanhol, mostrando um futebol que a Espanha pratica há muitos anos, Sim. mostrando a escola espanhola. Quer ficar com a bola, quer trocar a bola, quer ter paciência, quer esperar o momento certo, quer não dar a bola para o adversário. E aqui no Brasil, a gente tem uma discussão muito grande se o Brasil tem que jogar diferente do que ele sempre jogou. O Brasil tem que buscar as características europeias. E é uma discussão que pode ser que nos ajude vendo a Espanha campeã. Porque a Uhum. Espanha foi a Espanha. A Espanha não foi nenhum outro país. E ela poderia ter jogado de outra forma. O Brasil talvez devesse recuperar a sua forma de jogar, que é como sempre ganhou as Copas do Mundo, como sempre encantou, como sempre esteve do lado da torcida. É uma coisa para o Ancelotti pensar, para a CBF pensar, para os jogadores brasileiros que atuam na seleção também entrarem nessa discussão. Perfeito. Gostei muito, o Robson Morelli, do que você trouxe aí, essa proposta de tema que certamente a gente vai voltar a falar nos próximos dias, porque é isso, a Copa do Mundo acabou ontem, mas ainda traz diversos reflexos que a gente fica conversando aqui depois. Valeu, hein, Robson Morelli? Amanhã a gente volta a conversar aqui no Acorda Metrópolis. Obrigado, bom dia a todos.